Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, que alegria estarmos aqui novamente no nosso momento de quarta-feira à noite de junho, quando estamos falando sobre a teologia bíblica de John Wesley, né? Uma teologia bíblica, uma teologia espiritual. Como eu disse, quando nós tratamos de teologia de John Wesley, não precisa usar a palavra teologia bíblica, porque ele é um homem que tudo que ele escrevia baseado na Bíblia. Então é uma teologia bíblica, uma teologia segura, uma teologia que nos dá muita paz. Amém? E nós, semana passada, começamos a trabalhar sobre um sermão 49, cura da maledicência. Semana passada nós fizemos a introdução, hoje a primeira parte, semana que vem a segunda e finalizamos com a terceira parte. Seja bem-vindo, Terezinha Otero Nelly, Angelita Carvalho, Eliane, Eni. Que maravilha, hein? Bênção de Deus vê-los aqui, essa noite tão especial. Amém? Vamos então, Néia, querida Néia, Deus te abençoe, te dê muita graça, muita bênção, muita unção de Deus na sua vida. Você que também está nos acompanhando, você que é metodista, ou você que não é metodista, mas que gosta de estudar, gosta de teologia. Então é um tempo muito legal. Sejam bem-vindos, Josiane, sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. Amém? Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus? Senhor, muito obrigado, Pai, porque estamos começando agora nosso momento de estudo da teologia bíblica, teologia e espiritualidade de John Wesley. Muito obrigado, Pai, pela tua presença, pela tua graça, pelo teu Espírito Santo que está conosco. Muito obrigado, Pai, pelas pessoas que vão assistir agora ao vivo, aquelas que vão assistir depois, que tenhamos, ó Pai amado, um tempo muito precioso na tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, Conceição Gama, Sônia e Walter Galdino, Deus te abençoe. Que alegria estar aqui com vocês, que bom que vocês estão aqui ao vivo com a gente hoje. Amém? Querida Claudinha, Deus abençoe. Queridos irmãos e irmãs, cura para maledicência. Na introdução, nós já aprendemos que maledicência não é falar mentira. Maledicência não é simplesmente fazer uma fofoca. Maledicência é você comentar alguma coisa negativa sobre alguém. Você está almoçando, está tomando café, aí daqui a pouco vem a lembrança de um membro da igreja, de um colega do trabalho, de alguém da sua família que cometeu um erro, né, que você discorda. Então, quando você fala dessa pessoa pelas costas dela, você está dando lugar ao diabo. Você está provocando o pecado da maledicência. E Wesley disse que na introdução da semana passada, você que não assistiu o vídeo está publicado aqui na quarta-feira da semana passada. Inclusive na descrição do vídeo eu coloquei todo o texto da introdução. Você pode ouvir o vídeo acompanhando lá o texto na íntegra. A mesma coisa, depois que a gente trabalhar esse texto aqui, eu vou colocar na descrição desse vídeo todo o texto que a gente vai trabalhar hoje. Tá bom, Nathalie, Maria Regina e Carlos? Então, o que Wesley diz na introdução? Que todas as vezes que nós comentamos o erro de alguém, toda vez que nós comentamos alguma coisa sobre alguém que desqualifica essa pessoa, que demonstra o pecado dessa pessoa, né? Que leva com que a pessoa que está me ouvindo tenha um conceito abaixo, inferior, né? Na realidade, eu estou cometendo o pecado da maledicência, não é? Eu estou cometendo o pecado da maledicência. Então, isso é muito comum, gente, não é? Você está almoçando, tomando café, e aí comenta sobre alguém da igreja, comenta sobre alguém do trabalho, sobre alguém da família. Esses comentários
são comentários que trazem, sem dúvida nenhuma, trazem doenças para a nossa alma, trazem angústias espirituais para a nossa vida, né? E é uma graça de Deus. Você que acompanhou semana passada e que essa semana se esforçou para não praticar maledicência, você já viu que a tua vida melhorou, né? O ambiente espiritual da tua casa ficou melhor, não é? Porque é raro, gente, é raro, muito raro, um cristão conseguir vencer a maledicência. Na introdução da semana passada, o Wesley disse que existe cristãos que são bons cristãos, pessoas que oram, jejuam, vão aos montes, participam da Eucaristia, trabalham na igreja muito, contudo, pecam e erram na prática da maledicência. Porque eles praticam a maledicência sem saber que era maledicência, não é? E aí, pastores, leigas, leigos, pastores, pastoras, bispos, a gente acaba caindo nesse caminho tão triste que é o caminho da maledicência, né? Então vai almoçar, comenta a vida de alguém. Vai tomar café, comenta a vida de alguém. Vai andar com alguém de carro, comenta a vida de alguém, né? E sempre desconstruindo alguém. Alguém que errou, alguém que pecou. E isso é um pecado muito sério que nos faz mal espiritualmente. Você traz para o seu ambiente pesos espirituais, né? Você polui o ar do seu ambiente. A comida mais gostosa que for passa a ser uma comida amarga, né? Porque você está trazendo para o seu ambiente a maledicência, tá bom? Seja bem-vinda, pastora Deise, querida Mirna, um beijo, Mirna, que gostoso falar com vocês. Irmãos, então, na semana passada foi feita essa introdução, né, sobre o que é maledicência, né? O que é maledicência? Então, maledicência não é falar mentira, maledicência não é caluniar, maledicência é você comentar negativamente o erro de alguém. O que alguém cometeu com você, o que você viu essa pessoa cometer com outro, o que você viu essa pessoa praticando, falando, se pronunciando, não é? E aí você causa aquela maledicência, não é? Ou você vê a pessoa errando, e aí você leva para a mesa, você comenta, olha, eu não gostei da atitude daquela pessoa, eu não gostei da atitude do Cipriano, eu não gostei do que o Tertuliano disse. Olha, o que o Ambrósio falou, realmente ele está errado. Então isso é maledicência, né? Como curar a maledicência? Então, o Wesley vai trabalhar, né, a cura para a maledicência. Então, ele divide o sermão dele em 3 partes. Introdução, primeira, segunda e terceira parte. E vai dar justamente nesse mês de junho a gente trabalhar esse sermão sobre maledicência dentro dessa teologia prática de John Wesley, tá bem? Então vamos ver o que ele diz sobre a cura da maledicência hoje, a primeira parte, tá bom? Ele diz assim: primeiro, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele mesmo. Ele está citando Mateus 18, 15 a 17, não é? O meio mais literal de seguirmos essa regra, onde isto seja praticável, e a melhor, portanto, se vires com teus próprios olhos um irmão, um cristão cometer pecado inegável, ouvires com teus próprios ouvidos, de modo que te seja impossível duvidar do fato, então teu papel é evidente. Aproveita a primeira oportunidade para ires ao seu encontro, e se tiveres ocasião, fala-lhe desta falta entre ti
e ele só. Então, se eu vejo que uma pessoa falou algo, cometeu um pecado com palavras, cometeu um pecado com atitudes, eu vi, eu ouvi, eu não posso ir ao pastor. Não posso. Não posso. O texto bíblico diz que você tem que ir para a pessoa, diretamente na pessoa. E é o que o Wesley recomenda. Né? Se alguém pecou contra você, ou você viu essa pessoa pecar, ou você viu essa pessoa falar, atitude ou fala ou omissão que for, primeira atitude nossa é falar dessa situação, dessa falta entre ti e ele só. Não é para levar para pastor, não é para levar para o profeta, não é para levar para reunião de oração, não é para falar com a sua esposa, com o seu filho na hora da comida, do café, não. Se a pessoa errou, vá, fale com ela, né? Se você, e o Wesley disse, se você viu o seu irmão, que é um cristão, pecar, se Deus te deu essa oportunidade de você ver, ou você ouvir verdadeiramente um fato comprovado, então vá a ela, somente a ela. Não leve essa situação para o teu café da manhã, para o teu jantar, para o teu almoço, para o teu escritório, para o teu Uber, para o teu carro, não. Você tem que ir direto a essa pessoa, sem comentar com ninguém, sem comentar com ninguém, nem com a família, nem com o pastor. Vá direto a essa pessoa. Né? Wesley diz assim, na verdade, grande cuidado se deve tomar em que isso se faça num espírito reto e de maneira correta. Né? Não é chegar para desqualificar a pessoa, para matar espiritualmente a pessoa, para envergonhar a pessoa, né? Tem que ser feito com o espírito correto. A Wesley vai demonstrar aqui como ter cuidado quando confrontar alguém. Olha só, o sucesso de uma advertência depende grandemente do espírito com que é feita. Você vai falar com seu irmão para quê? Para humilhá-lo? Para que ele saiba que ele pecou e você se sinta superior a ele? Não é? Porque tem pessoas, gente, que não sabem exortar ninguém. Tem pastor e tem pastor que não sabe exortar, não sabe. Né? Não sabe puxar, não sabe levantar, não sabe advertir. E aqui a palavra que o Wesley usa é advertência. Né? Olha, o sucesso de uma advertência depende grandemente do espírito com que é feita. Então, se a pessoa tem o espírito de soberba, espírito de superioridade, espírito de vaidade, e ela vai advertir alguém, não vai haver nenhum resultado. Por quê? Porque essa pessoa já vai com o coração ruim. Vai para querer humilhar, vai para querer desqualificar, vai para querer se colocar superior a ela. A Wesley diz o que você tem que fazer, olha. Não esteja, portanto, em falta quanto à fervorosa oração a Deus, para que a exortação seja feita num espírito de seriedade, com profunda, penetrante convicção de que só Deus é que te faz diferir do transgressor. E se qualquer bem for feito por aquilo que se disser agora, é Deus que opera. Então Wesley diz, se você vai confrontar essa pessoa, falar sobre o pecado dessa pessoa com esta pessoa, então você tem que ir debaixo de muita oração, para que você tenha amor, paciência, mansidão, humildade no coração para se referir à pessoa que errou. Né? Primeiro, eu não posso fazer maledicência dela. Terceiro, eu não posso confrontá-la
com arrogância, com ódio, né, com orgulho, mas eu devo me resguardar em oração para conseguir chegar até essa pessoa em oração e em oração ajudar essa pessoa. O Wesley diz assim: ora, que Deus guarde teu coração, ilumine tua mente e dirige tua língua nas obras que ele se digne te abençoar. Que oração que o Wesley faz, olha. Ora, que Deus guarde o seu coração, ilumine sua mente e dirige sua língua nas obras que ele digne te abençoar. Né? Então, para que eu vá conversar com alguém, levar alguém ao arrependimento, eu tenho que ser dirigido pelo Espírito de Deus. Né? Eu tenho que ser dirigido pelo Espírito de Deus. Meu coração, minha mente, minha língua precisam estar santificadas, precisam estar bem guardadas para que eu possa levar essa palavra e essa palavra venha gerar resultado na vida da pessoa. Olha, interessante. Se ele for surpreendido em falta, aliás, vê que fales no espírito de mansidão, assim como de serenidade, mansidão e serenidade, porque a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. Então eu devo ter um espírito de mansidão e devo ter um espírito de serenidade. Amém? Eu não posso estar sem a mansidão, sem a serenidade quando eu vou confrontar alguém. Tá bem? Vê que fala no espírito de mansidão, assim como de serenidade, porque a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. Se ele for surpreendido em falta, não poderá ser restaurado, senão no espírito de mansidão. Olha bem que coisa interessante, irmãos. Não dá para restaurar ninguém se eu não for em espírito de mansidão. Tá vendo? Não dá. Né? Se eu quero restaurar alguém que está em pecado, se eu quero restaurar alguém que está falhando contra Deus, eu não vou conseguir restaurar se na minha vida não houver espírito de mansidão. Se ele se opuser à verdade, também não poderá ser levado ao conhecimento dela, a não ser pela brandura, não é? Tem que haver brandura, mansidão na nossa vida, se a gente quer ajudar alguém, não é? Isso independente, a gente deve prestar muita atenção, porque muitas das vezes eu estou andando com alguém e essa pessoa faz maledicência de outro. Na mesma hora, eu devo ter mansidão e brandura para corrigir essa pessoa. Não arrogância, não ódio, não braveza, mas mansidão e brandura. Fala ainda no espírito de terno amor, que as muitas águas não podem extinguir. Se o amor não for vencido, ele vencerá todas as coisas. Quem pode dizer a força do amor? Aí ele vai citar um poema, olha. O amor pode fazer brotar a cerviz orgulhosa, dobrar. O amor pode fazer dobrar a cerviz orgulhosa. Pode converter a pedra em carne. Enternece e derrete e perfura e quebra o coração feito de diamante. Confirma, pois, teu amor para com tal, e por esse meio amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Então, o segredo, John Wesley diz assim, o segredo para você confrontar alguém é o amor. Não é? Se não for motivado pelo amor, você não vai ter mansidão, não vai ter brandura, né? Se não for motivado pelo amor, você não consegue restaurar aquela pessoa que está em pecado. Somente pelo amor, né? Não é pela força, não é pelo ódio, não é pela violência, é pelo amor, né? Com o espírito de brandura. Por isso que o Wesley diz, ora antes,
Busque sabedoria de Deus antes. Se você não pecou como aquela pessoa, é porque a graça de Deus está na sua vida. Todo mérito é de Deus. Não é? Então é muito importante você agir com amor. Muito bom. Segundo parágrafo ele diz: mas vê que a maneira por que fales seja também segundo o Evangelho de Cristo. Não é? Isso é importante. Eu vou conhecer o Evangelho de Cristo e eu vou, Alice, falar segundo o Evangelho de Cristo. Evita tudo no olhar, no gesto, na palavra e no tom de voz que tem o sabor de orgulho ou de suficiência própria. Então evite como você vai olhar, gesticular, palavra, o tom da voz. Não pode ter orgulho nem suficiência própria, né? A pessoa errou e pecou. Você não vai tratar com orgulho nem com suficiência própria. Ponderadamente, evita todo ar didático ou dogmático. Gostei dessa. Evita todo ar didático e dogmático, não é? Evita tudo que resuma arrogância ou presunção, né? Escuta o que eu vou falar, né? Então, todo ar didático como um professor ou dogmático como um pastor, evita isso, né? Evita tudo que pareça arrogância ou presunção. Guarda-te da mais distante aparência de desdém, arrogância ou desprezo, né? Tem pessoas que vão exortar a outra e ela já vai na soberba, olhando para cima, né? Se sentindo superior à outra, já colocando a outra bem no chão. Pô, vou humilhar bastante essa pessoa, eu vou pisar bastante na cabeça da pessoa, eu vou falar umas verdades para essa pessoa. Amado, você vai estar pecando, né? Porque não vai fazer nada em amor. Wesley diz: deixa de usar ar didático, dogmático, de prepotência, de arrogância, de vaidade. Não faça isso. Olha, ou arrogância ou de desprezo. Com igual cuidado, evita toda aparência de ira. Embora use de toda clareza de linguagem, não haja exprobação, desprezo, tá? Exprobação, nem acusação acrimoniosa, nem qualquer toque de exaltação, mas de amor, né? Que a tua fala não seja carregada de aspereza, de desprezo, de raiva, de contenda, mas que a sua palavra seja carregada de amor. Você não é juiz de ninguém. Você vai estar levando essa pessoa ao arrependimento. E somente a mansidão, a humildade e o amor, debaixo de muita oração, que a gente consegue, não é? Wesley diz assim: acima de tudo, que não haja sombra de ódio ou de malevolência, nada de amargura ou aspereza de expressão, mas usa dos ares e da linguagem da doçura, assim como também da delicadeza, para que todas as palavras possam demonstrar que jorram do amor no coração. Usa linguagem de doçura e de delicadeza, né? Você não vai julgar a pessoa, pisar na cabeça da pessoa, aproveitar para ofender mais a pessoa, né? Eu te disse. Não, tem que haver doçura, tem que haver delicadeza. Você sabe que alguém errou? Não converse sobre o erro dessa pessoa tomando café com teu marido, né? Almoçando com teus filhos, batendo papo com amigo. Não faça isso. Seja um cristão verdadeiro, vá a essa pessoa. Não leve essa situação para o pastor. Não leve. Jesus diz para não levar. Primeira coisa,
é você ir pessoalmente a essa pessoa, tratar pessoalmente com essa pessoa, mas no amor, na brandura, na delicadeza, no carinho e debaixo de muita oração. Amém? Nós não somos superiores àqueles que erram. Nós não somos superiores àqueles que cometeram suas falhas ou seus pecados. Nós precisamos dessa brandura, dessa delicadeza, precisamos fazer esse gesto de correção em amor, né? O amor precisa ser trabalhado na nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. Essa doçura não deve, todavia, impedir que fale de maneira mais séria e solene. Fala tanto quanto possa ser, nas próprias palavras do oráculo de Deus, porque nenhuma há semelhante a elas, e como quem esteja debaixo das vistas daquele que veio para julgar os vivos e os mortos, né? Então, é delicadeza, é doçura, é humildade, é amor, mas é a verdade, né? Você também não vai fantasiar. Não, eu sei que você tentou acertar. Nada disso. Pecado tem nome, pecado é pecado, né? Mas sem arrogância, com doçura, com amor, né? Com brandura, como Wesley diz, mas com seriedade. Aconteceu esse erro, né? Vai até a pessoa. É muito interessante isso. Se você vê que alguém está errando, se você vê que alguém está pecando, vá a ela com brandura e com amor. Se ela pecou contra você, ou se ela cometeu algum outro pecado, vá a ela, sente com ela, leve amor, mas seja sério, né? Não fique relativizando o pecado. A pessoa fez uma bobagem, aí você vai lá e relativiza o pecado. Não, eu sei que você... Não, pecado é pecado, ué. Não existe como você amaciar o pecado do outro. Pecado é pecado, não é? Agora, Wesley, nesse terceiro parágrafo, ele vai falar de uma situação que não é a nossa situação, no que diz respeito à época que ele está vivendo. Na época dele não existia telefone, não existia e-mail, não existia WhatsApp, não é? Era tudo muito difícil. Então imagina que você está num outro país e fica sabendo que aquela outra pessoa que está num outro país pecou. Você sabe, você descobriu, e você não tem como chegar àquela pessoa para falar. Nesse aspecto, ele diz assim, então é o que se encaixa na época dele, tá? Ele diz assim, então use alguém para falar por você. Olha que interessante, presta atenção que ele diz assim, se não tiveres oportunidade de lhe falar em pessoa, ou não tiveres entrada para isso, pode fazê-lo por meio de um mensageiro, por um amigo comum, em cuja prudência, assim como integridade, possa inteiramente confiar, né? Eu estou viajando, não tenho telefone, não tenho WhatsApp, não tenho contato com aquela pessoa. É a situação de Wesley. Então eu vou fazer o quê? Eu vou ter um companheiro que também é amigo dessa pessoa, é meu amigo e amigo dessa pessoa. Eu vou pedir para esse companheiro advertir aquela pessoa em meu nome. Olha que coisa interessante. Tal pessoa falando em teu nome, no espírito de maneira acima descrita, pode preencher o mesmo fim e, em boa medida, suprir tua falta nesse serviço. Somente guarda-te de fingir falta de oportunidade, de modo a evitares aborrecimento. Nem tenha como certo que não alcançarás acesso à pessoa em questão, sem que tenha primeiro feito a experiência. Então existe aquela pessoa que é medrosa, que não quer se envolver com nada, que quer ficar na sua e manda os outros falarem. O Wesley diz, está errado. Se você pode você mesmo falar, fale. Se você já experimentou ir a essa pessoa e tem condição de ir,
vá, não manda ninguém por você. Não manda recadinho, né? A não ser que você esteja viajando, não tem telefone, não tem contato. Aí você vai ter que pegar um amigo que é comum entre vocês dois, e esse amigo que é santo, puro, correto, vai ajudar essa pessoa no seu relacionamento com Deus e no seu relacionamento com a vida. Sempre que puderes falar por ti mesmo, será muito melhor. Mas tu farás antes por outro do que de modo nenhum. O uso desse meio é melhor do que o de nenhum. Falou assim, o importante é você falar com a pessoa. Mas se você não tem condição de falar, pede outro para falar. É melhor que outro fale, que outro trabalhe, que outro opere, do que nada seja feito, né? Mas isso aqui é um caso muito especial. Volto a dizer, numa época que não tem telefone, que não tem internet, que não tem meio de comunicação, então eu posso usar um amigo que seja comum para esse amigo ir levar o recado, mostrar onde aquela pessoa está errando, né? Confrontar aquela pessoa em amor, né? Outra sugestão que ele dá nessa situação, olha, na época dele, era a questão da carta, né? A questão da carta. Olha o que ele diz. Que fazer, entretanto, se não puder falar diretamente, nem encontrar um mensageiro em que possa confiar? Se este for realmente o caso, então só resta escrever. E haverá alguma circunstância em que torne este o meio mais aconselhável. Uma dessas circunstâncias, vai explicar, uma dessas circunstâncias ocorre quando a pessoa com quem temos de tratar é de temperamento tão excitável e impetuoso que não suporte facilmente a demonstração, especialmente de um igual ou inferior, né? Então ele acha muito interessante, ele falou, se existe uma pessoa que ela não aceita exortação, ela não aceita, então muitas vezes vale a pena escrever uma carta, não anônima, hein? Uma carta para ela, para que ela possa ler com mansidão, ouvir com mansidão e tentar se corrigir, não é? Mas estas podem ser apresentadas e abrandadas no escrito, de modo a se tornarem muito mais toleráveis. Então ele vê, tem situações que a pessoa é tão arrogante, que não adianta você falar, vai querer até te bater. Então escreve uma carta com palavras boas, suaves, carinhosas, mostrando o erro dessa pessoa. Além disso, muitos lerão as mesmíssimas palavras que não suportariam ouvir. Elas não causam violento abalo a seu orgulho, nem lhe fere tão sensivelmente a honra. E, suposto que a carta a princípio lhe cause pequena impressão, talvez que lhe dispense uma segunda leitura, e após mais apurado exame, acolham aquilo que dantes desprezaram, né? Então Wesley está dizendo, se você não pode ir, nem ter um companheiro para ir, escreve uma carta. Em outra situação, a pessoa ela é tão arrogante, tão prepotente, né, que não aceitaria que ninguém de igual ou inferior a ela falasse. Porque tem pessoas que são assim, gente. Com a convivência, você vai vendo que essa pessoa é insuportável, né? É pessoa arrogante, sai dando coice em todo mundo, né? Você conhece pessoas assim, mas não pode falar, hein? Não é? Então, é difícil. Então Wesley diz, nesse caso específico, escreva uma carta carinhosa, né? Leve a paz de Deus para ela. Né? É muito interessante esse pensamento de Wesley. Deve-se observar bem que esse não é somente um passo que o nosso Senhor absolutamente ordena que demos, mas ordena-nos que ele seja dado em primeiro lugar, antes que tentamos qualquer um outro. Então, quando eu sei que alguém está em pecado, eu falar com ela não é apenas um passo que Jesus ordena. É um passo que Jesus ordena,
né, como a Josiane colocou ali em Mateus 18, antes de qualquer outro passo. Não é? Eu não posso falar dessa pessoa no meu café da manhã, falar dessa pessoa no meu almoço, falar dessa pessoa na minha cama com a minha esposa, falar dessa pessoa no meu trabalho. Eu não posso. O primeiro passo que eu tenho que fazer é ir a essa pessoa, falar com essa pessoa. Porque se eu comentar sobre o erro dessa pessoa, eu estou caindo no pecado da maledicência. Não é? Eu estou caindo no pecado da maledicência. É verdade, querido, que nós estamos aqui numa cultura inglesa. A teologia de Wesley é uma cultura inglesa. Nós estamos numa cultura brasileira. Né? O brasileiro, muitas vezes, ele não fala não. Você fala assim, você vai logo? Ah, eu acho que vou. Ele está dizendo que não vai. Eu tenho colegas meus que se eu falar assim, vai em tal lugar? Ah, eu acho que sim. Ele está dizendo que não vai. Né? Na cultura inglesa é, não vou. Você vai? Não. Você vai vir hoje em casa? Não, não vou. Mas e por quê? Porque eu não quero, ué. As pessoas são bem diretas. Então, muitas das vezes, nossa cultura brasileira é uma cultura mais sensível, é uma cultura mais do não me toques, né? Mas nós não estamos falando de cultura inglesa ou cultura brasileira. Nós estamos falando de palavra de Deus. Então, o primeiro passo, não apenas o passo, mas o primeiro passo é eu ir direto à pessoa. Eu não posso comentar sobre ninguém na minha mesa, no meu café da manhã, no meu almoço, no meu jantar, no táxi, na corrida, na igreja ou com o meu pastor. Eu não posso. Eu tenho que ir à pessoa. Não é? Olha que coisa interessante. Eu tenho que ir direto à pessoa. Wesley diz assim, nenhuma alternativa se permite, nenhuma escolha de qualquer outra coisa. Este é o caminho, anda por ele. É verdade que o Senhor nos aconselha a dar, se a necessidade o exigir, mais 2 outros passos. Mas esse deve ser dado sucessivamente, após a primeira tentativa, e nenhum deles antes. Mas muito menos devemos dar qualquer outro passo, seja antes desse, seja ao lado dele. Fazer qualquer coisa mais ou não fazer isso é, portanto, igualmente inexcusável, né? Então, se eu vejo alguém pecando, devo falar com essa pessoa, né? Devo falar com essa pessoa. A melhor forma não é falar por WhatsApp, nem mandar mensagem. A melhor forma é sentar com a pessoa e falar na presença da pessoa, não é? Você está levando a pessoa para o mundo espiritual, para a vida cristã. Não é nada jurídico, não, vou levar mais uma testemunha aqui, porque pode ser, nada disso. É um trabalho em amor, é uma evangelização, é você evangelizar aquele que está errado. Não é? Você sabe que a pessoa está errada? Vai até ele e fala com ele, ué. Não fica mandando recado por A, por B, não, vai direto a ele. Em caso muito específico, você está viajando, não tem telefone, não tem como chegar, vê alguém que é amigo dele e vai, em teu nome, manda o amigo ir lá e depois se resolve. Mas tudo no espírito de oração. Tudo no espírito de oração. Ele diz assim, Wesley, não pense em excusar-te pelo fato de dares um passo inteiramente diverso, dizendo, eu não posso falar a alguém sem que me torne tão excitado, que não me possa depois controlar. Tu ficas excitado? Não é para admirar que assim fiques, a não ser que a tua consciência esteja cauterizada, porque estava debaixo da culpa do pecado, desobedecendo a um claro mandamento de Deus. Devias imediatamente ter ido e falado a teu irmão de sua culpa entre ti e ele só. Né? Olha o que o Wesley diz. É isso que você tinha que ter feito. Não era falar para o pastor, não é falar para A, para B, para esposo, para filho, para comida, para o gato, não é para internet. Tá errado. Fala com ele, ué. Fala com ele. Você viu o pecado, fala com ele. Se não fizeres,
Como poderia estar em menos do que carregado de culpa, a não ser que teu coração esteja totalmente endurecido, enquanto estava calcando após os pés o mandamento divino e aborrecendo a teu irmão em teu coração. Então a pessoa fica aquela mágoa, 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 não é? E não vai até ele. Eu lembro quando começou a se vender Guaraná, isso em Petrópolis, acho que em Nova Friburgo não teve isso não, nem no Rio. Guaraná em garrafa de cerveja. Foi no finalzinho dos anos 80, né? E o irmão havia saído da igreja para trabalhar num outro ministério. E um outro irmão passou no bar e viu ele tomando a cervejinha. E levou para o concílio da igreja. Eu vi o fulano de tal tomando cerveja, né? E depois essa pessoa mesmo, que eu conheço, pessoa de boa índole, um homem santo, que tem uma vida de abstinência, bebida alcoólica, ele falou assim, eu estava tomando um refrigerante. Não é? Ora, se a pessoa viu e achou que fosse pecado, entre e fala com ele. Não é? Eu tinha um amigo meu que ele sofria muito com alcoolismo. Vira e mexe, ele caía. Né? Uma vez eu entrei dentro do bar onde ele estava bebendo. Eu falei, meu filho, Deus não tem isso para você, meu filho. Eu peguei a cerveja dele, tinha assim a pia, né, do balcão. Geralmente tem aquela pia assim, né, onde o garçom fica ali lavando os copos. Eu virei a cerveja assim, joguei tudo fora. Falei, não é isso que Deus tem para você, meu filho. Deus não quer isso para você, você está destruindo sua vida, não é? Agora imagina se eu chegasse na minha casa e falasse assim para minha irmã, meu irmão, ó, eu vi o fulano de tal dentro do bar bebendo. Isso é maledicência. Aí eu estaria cometendo pecado. Agora, se eu vi ele, eu entrei dentro do bar, falei em amor para ele, ainda joguei a cerveja, ainda dei um prejuízo financeiro para ele, porque joguei a cerveja dele fora, né? Não é? Mas nem sempre isso aconteceu na minha vida. Quantas vezes eu peco por maledicência? Não é? Quantas vezes eu peco por maledicência? Quantas vezes eu sou culpado por maledicência? Então, essa teologia de Wesley, esse sermão de John Wesley, vem mostrar para a minha vida o seguinte, olha como você está muito distante do projeto de Deus. Né? Tem áreas na nossa vida que nós podemos melhorar. Né? Uma delas é essa, não cometer maledicência. E aqui em casa nós combinamos, um vigia o outro. O Estevão vigia a mãe me vigia, vigia a Lídia, um está vigiando o outro. Né? O que mais vigia a gente é o Estevão. Né? O que mais vigia a gente é o Estevão. Né? Né? O que mais vigia a gente é o Estevão. Então, uma graça do Senhor. Ele diz assim, e que meio encontraste para te descarregar com a consciência? Deus te reprova por causa de um pecado de omissão, por não falares a teu irmão acerca de sua falta, e consolar-te a ti mesmo, estando debaixo dessa culpa, à custa de um pecado da comissão, falando da falta do teu irmão à terceira pessoa. Então eu peco porque sou omisso, não corrigi do meu irmão, e eu ainda peco pela maledicência, falando do meu irmão pelas costas. Olha que coisa, né? Então eu peco por omissão, não exortando meu irmão, e eu peco por maledicência, levando o problema do meu irmão para as outras pessoas. A comodidade comprada em troca do pecado é um mau negócio. Puxa, que frase, hein? A comodidade comprada em troca do pecado é um mau negócio. Confio em Deus que não terás descanso, mas estarás sobrecarregado cada vez mais,
até que vais a teu irmão e lhe fales, e a ninguém mais. Né? A omissão é um gravíssimo pecado. E Deus vai nos trabalhando na nossa vida, nos sobrecarregando cada vez mais, até que vais a teu irmão e lhes fale, ao teu irmão e a ninguém mais. Coisa maravilhosa, né? Olha aí, que coisa maravilhosa isso, né? E no final desse primeiro capítulo, dessa primeira parte da cura sobre maledicência, Wesley apresenta uma exceção à regra. Qual é a exceção à regra? Presta atenção, ele diz assim, ó, não conheço senão uma exceção à regra. Pode haver um caso especial em que seja necessário denunciar o culpado, embora ausente para salvar o inocente. Por exemplo, estás a par da intenção que um homem tenha contra a propriedade ou a vida do seu próximo. Ora, o caso pode referir-se de tais circunstância que não haja outro meio de frustrar aquele desígnio, senão tornando-o conhecido, sem demora, daquele contra quem ele se formou. Nesse caso, pois, a regra geral se põe de lado, assim como a do apóstolo. Não fale mal de homem algum. Neste caso, é legal sim, é nosso dever indeclinável dizer mal de um ausente, para evitar que esse faça mal aos outros e ao mesmo tempo a si mesmo. Tá vendo? Então, se eu sei que uma pessoa vai matar a outra, vai roubar a outra, vai prejudicar a outra, então eu posso chegar para a outra e falar, toma cuidado que o fulano de tal vai te matar, o fulano de tal vai tirar o seu bem, toma cuidado agora. Né? Agora, olha o que o Wesley adverte, presta atenção. Lembre-se, porém, que enquanto assim procederes, que toda maledicência é veneno mortal. Portanto, se fores alguma vez constrangido a usá-la como remédio, usa ainda com temor e tremor, visto tratar-se de remédio tão perigoso que coisa alguma, salvo a necessidade absoluta, possa desculpar seu emprego. Né? Então isso não é regra. Não é regra, é exceção. Né? A regra é ir para a pessoa e falar pessoalmente com a pessoa. Né? O Wesley diz, consequentemente, usa tão raramente quanto possível, nunca senão quando houver tal necessidade, e ainda assim usa tão pouco quanto possível, somente tanto quanto baste ao fim proposto. Em todas as demais ocasiões, vai e fala-lhe da sua falta entre ti e ele somente. Essa é a regra. Né? Então, como curar a maledicência? Então, o primeiro passo, se eu vi um irmão, um cristão pecando, eu vou até essa pessoa falar com ela. Em amor, em mansidão, em bondade, em brandura, né? Não com espírito didático, dogmático, presunçoso, não. Mas com muito amor para levar essa pessoa a se consertar. É um evangelho, é um evangelismo, é um evangelho. Né? Agora, nunca posso falar dessa pessoa com outra pessoa. O primeiro passo é ir a essa pessoa. Né? Não posso trazer essa pessoa, volto a falar isso, gente, para o meu café da manhã, para o meu almoço, para a minha conversa na rua. Não posso. Eu devo ir até essa pessoa, conversar com ela e tratar com ela, crendo muito no poder do Espírito Santo para levar essa pessoa a arrependimento. É a primeira parte, é o primeiro degrau. Né? O Wesley diz que existem outros degraus que nós vamos ter que tomar. Né? Outros degraus. Né? Agora, o primeiro é eu falar pessoalmente com a pessoa. Não é? Não é falar dessa pessoa para outra. Maledicência
não é falar mentira nem calúnia. Maledicência é falar uma verdade pelas costas da pessoa. Não é? Quantas pessoas ela na mesa escuta, né, o pai falando mal do pastor. Olha bem que coisa interessante, gente. Tem filhos que não querem mais ir à igreja, sabe por quê? Sabe por que os filhos não querem ir na igreja? Porque dentro de casa, a mulher e o homem ficam conversando só coisa ruim da igreja. Fala do pastor, fala da diaconisa, fala da irmã chata, fala do irmão que não presta, fala do irmão chato, fala do pastor ridículo. E vai... Ou seja, a pessoa fala, pô, mas que lugar ruim. A igreja parece um inferno. Não é? Então a maledicência, ela traz demônios para dentro da nossa casa. Maledicência traz demônios para dentro da nossa casa, né? Nós vamos ficar de hoje até quarta-feira que vem sem fazer maledicência, hein? Em nome de Jesus. Vamos orar então em nome do Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado por esse tempo que trabalhamos a teologia de Wesley, uma teologia tão necessária, tão importante. Pai, nos dê um espírito de mansidão, de humildade, um espírito de amor, para que possamos ajudar para as pessoas que erram, que não sejamos omissas, nem maledicentes. Pai amado, é terrível ser omisso e é terrível ser maledicente. Nos dê um coração bom e piedoso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Comente aí agora, aí embaixo, que foi essa aula para você, valeu a pena, foi benção você ter ouvido essa parte do sermão, amém? Coloca aí, por favor, como foi essa experiência de estar tratando da teologia de Wesley. Ele escreveu isso no século XVIII, né? 1700 e pouco, século XVIII. Nós estamos no século XXI e essa palavra é tão forte para a gente, né? Tão importante para a gente. Que bom, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que você durma na paz do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Um beijo, que você tenha uma noite muito especial, em nome de Jesus.